bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui no seu programa Saúde, que está ao vivo nas redes sociais da TV Passo Fundo, e você chega a gente a todo momento nos nossos programas, na Coprel, pela internet, nas redes sociais, como eu sempre falo, e também pela net. Hoje eu estou com o Dr. Mauro Lopes aqui do lado, que eu estava com saudade já, que é cadeira cativa, que é patrocinador, que é amigo, que é doutor, que ajuda todo mundo, né, doutor? Pelas redes sociais também. A gente fala sobre os dentes, sim, mas hoje a gente vai falar sobre bioestimuladores. Mas antes eu vou agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Aesthetic Face, harmonização estética facial. Orro by Mr. Ray, Gil Wink, Psicologia. Jureci Machado, nutricionista. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Adriana Medeiros e Mano Escobar. E doutor, bioestimuladores, que todo mundo gosta de saber o que é e acha que tudo tem a ver com Botox. Vamos começar falando sobre eles. Para a gente começar o nosso programa, é um prazer, né, estar aqui novamente. É muito interessante a gente poder falar sobre o envelhecimento facial. Então, antes de falar sobre o bioestimulador de colágeno, a gente precisa falar sobre o envelhecimento facial. E o envelhecimento facial a gente tem falado há vários programas, né? É aquela briga constante que a gente tem para poder tentar, digamos, amenizar, retardar. Mas é um processo que você tem um processo que é do próprio organismo, né? O envelhecimento ele faz parte de todo o nosso sistema. E também você tem a ação de fatores que são fatores que a gente chama de fatores extrínsecos, ou seja, que vêm de fora para dentro. E aí, não adianta o Mauro vir aqui falar sobre bioestimulador de colágeno, se não falar do porquê de estar usando o bioestimulador de colágeno e o porquê que essa pele, né, que a pele ela é considerada o maior órgão do nosso corpo humano, né? Por que a pele envelhece? E como que a gente pode fazer para poder prevenir, amenizar e suavizar esse envelhecimento? Então, assim, dos fatores extrínsecos, esses que vêm de fora para dentro, o principal fator que faz a pele envelhecer é a radiação ultravioleta, é o sol. Então, pelo menos 70% do envelhecimento de maneira de fora para dentro está sendo relacionado com a radiação. Então, o sol, ele tem o quê? Desde criança a gente ouve isso, né? A mãe pega no pé da gente para poder passar protetor, para poder ter o horário certo de você ir até o sol, quando você está na praia, quando você está numa piscina. E isso tem um grande fundamento, porque o sol realmente envelhece. Você pode observar que pessoas que fazem serviços, que trabalham com serviços externos, né? Geralmente é uma pessoa que tem a pele muito mais prejudicada, pessoas que trabalham com agricultura, que trabalham no campo, eles vão ter um envelhecimento facial muito maior de quem trabalha em ambientes fechados. Lógico que a iluminação da luminária, da luz, do refletor do consultório, iluminação do celular, iluminação de tablet, computador, tudo isso influencia nesse envelhecimento. E a gente não lembra. A gente não lembra. A gente não lembra. Não, a gente não lembra. Então muita gente quer pegar aquele bronzeado que vai. Então tudo isso é prejudicial para a pele. Além também de você estar o quê? Está aumentando os riscos de um câncer de pele. Então esse cuidado com a radiação ele é fundamental. Então assim, não tem como sair de casa sem passar o protetor solar. Primeiro passo é o protetor solar. Então o protetor solar tem que ser colocado antes de sair de casa e às vezes é necessário até ser renovado durante o dia. Segundo, são outros fatores. Primeiro, a parte genética, né, que já são fatores que são característicos da própria pessoa. Então tem muita gente que vai ter um envelhecimento de pele carregando características genéticas, que já carrega de outras pessoas. A alimentação também é fundamental. Então assim, a falta, por exemplo, de vitamina C. A vitamina C,
que a gente consegue encontrar na laranja, na acerola, em vários outros produtos, a vitamina C ela é fundamental porque ela faz parte do processo de formação do colágeno. Então a gente está falando sobre colágeno. O assunto hoje é bioestimulador de colágeno. E o nome já fala, bio, que é uma coisa que digamos que é do próprio corpo. Da vida. Estimulador, então a gente vai ter um estímulo e de colágeno. Mas como eu vou estimular o colágeno se eu não estou tendo um bom controle da minha alimentação? Se eu não estou ingerindo os produtos que devem ser consumidos para poder ter o quê? Um estímulo natural do colágeno. Então o que acontece? Muitas vezes a gente toca a nossa vida sem prestar atenção na nossa alimentação saudável, que aí você tem que ter o quê? Uma alimentação voltada para vitaminas e proteínas que vão ter esse estímulo de colágeno. Então tudo que a gente consome, por exemplo, em carboidrato, em açúcares, consequentemente você vai ter o quê? Uma maior propagação, tá? De radicais livres no nosso organismo, e esses radicais livres, eles acabam o quê? Acabam matando a célula. Então você precisa ter uma renovação celular. Eu achei só que retardava algo, mas na verdade mata. Mata a célula. Mata a célula. Então, como você tem esse extermínio das células, você consequentemente você vai perdendo células não só de estrutura de pele, mas células de estruturas musculares, e com isso você vai estar tendo o quê? Um aumento da flacidez. E essa flacidez, a gente vai falar em combater essa flacidez com produtos, com técnicas que hoje em dia, além dos bioestimuladores de colágeno, a gente tem o uso dos aparelhos, a gente já falou sobre o Endolift, a gente já falou sobre o Ultraformer, Skin Booster, há várias alternativas hoje para poder bioestimular o colágeno. Mas nesse primeiro bloco é fundamental a gente falar sobre a importância da gente usar o protetor solar, fazer uma alimentação bem feita, priorizando verduras, priorizando legumes e diminuindo o consumo de açúcares e carboidratos. E vocês viram que a gente não está vendendo pacotes aqui e nem está falando só sobre as técnicas. A gente está cuidando da sua saúde de dentro para fora e também analisando tudo. Fiquem aí porque o doutor vai dar dicas também. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Essa lente brilha, excelente, com Ray-Ban na pista, sai da frente. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban.
convidamos para falar de saúde, porque o Dr. Mauro Lopes, sim, ele é odontólogo, a gente chama de dentista, mas ele sabe tudo sobre estética facial e corporal, também representado pela Estética Face, que o senhor está à frente com a sua esposa, né, doutor? Sim, e também a gente tem a equipe, né, tem a biomédica que faz essa parte corporal conosco lá. Isso, porque é importante dizer que o doutor tem na equipe médicos, biomédicas, e os especialistas em harmonização facial. É, tudo certinho, criteriosamente certinho. Por isso que ele está aqui no programa e ele é a nossa âncora nesta parte. Doutor, então a gente estava falando sobre bioestimuladores, mas antes deles, da saúde. Falando sobre a saúde, falando sobre a importância do cuidado com o sol, a importância da alimentação bem feita, e também a gente tem que falar sobre a hidratação. A hidratação ela é fundamental, o paciente tem que consumir a quantidade de água suficiente por dia. O paciente tem que usar um bom hidratante para a pele diariamente. E uma coisa que é fundamental também que a gente tem observado no envelhecimento. Duas coisas. Primeiro, o vício do cigarro e do álcool. Isso aí é óbvio que você vai ter uma pele muito mais envelhecida, principalmente na região perioral, em volta da boca de quem fuma. E também o estresse e a depressão. Eu pensei também em não dormir muito. O estresse e a depressão. Porque geralmente o estresse e a depressão, ele também vai estar relacionado com essa questão da qualidade do sono. E toda a renovação celular que acontece em nosso corpo, acontece durante o nosso sono. Não acontece durante o dia. Então, você ter um bom sono, um sono bem feito, né, dormir de maneira adequada, no mínimo de 7 a 8 horas por dia, é fundamental para que você tenha uma renovação celular fundamental para você prevenir esse envelhecimento precoce. E doutor, sobre os bioestimuladores, posso começar a usá-los quando? Bem legal a pergunta. Então, assim, o nível de flacidez de pele, ele varia de paciente para paciente. Então, o que a gente tem falado? A gente falou que tem gente que já carrega uma característica genética. Então, a gente tem pacientes com 22, 23, 24 anos de idade que já apresentam um alto grau de flacidez de pele. Então, são pacientes que teriam a indicação de começar a usar o produto de maneira precoce. E até melhor, porque é mais jovem. Mais jovem, você vai ter o quê? Uma atividade celular melhor, uma renovação celular melhor, um estímulo maior do que um paciente adulto. Porque o que acontece? A partir dos 40, 45 anos, em média, a gente já tem uma diminuição dessa produção de colágeno. Então, digamos assim, é uma média que a gente tem. Então, o ideal, Mauro, em média a partir dos 40, 45 anos. Mas se você já tem um grau de flacidez acentuado antes dessa idade, a indicação é você começar a fazer o uso do produto antes do período recomendado. E o bioestimulador coloca... eu vou fazer perguntas bem de quem não entende, mas né, é para isso que a gente está aqui. O nosso programa não é um programa técnico. Sim. A gente não faz um programa voltado para profissionais da saúde. Sim. Isso eu faço quando eu vou dar as minhas aulas na pós-graduação. O nosso programa é para quem está sentado em casa e quer conhecer um pouco mais de todas esses tratamentos que a gente tem hoje em dia. Porque a pessoa pensa, bioestimulador é injetável? O que vai? Em que local? Quanto tempo dura? Como ele trabalha? Eu fico pensando, coloque, deu o bioestimulador, ele vai fazer como Botox? Não, o que é que ele faz? O Botox, ele tem Para não confundir, para deixar claro. Não confundir. O Botox, ele tem uma característica que o Botox, ele é colocado para poder você paralisar a ação do músculo. Então, se você tem um músculo que você está tendo uma atividade muito forte, está provocando essas rugas, você paralisa o músculo através da injeção do Botox e você vai diminuir, digamos, aquelas rugas superficiais. E tem regiões que você pode aplicar o Botox, tem regiões que você não pode. O bioestimulador de colágeno já tem um princípio totalmente diferente. A gente pode ver na primeira foto quais as regiões, o que a gente estava falando sobre o envelhecimento. Então a gente tem todas essas regiões de estruturação na face, que são regiões que você vai estar perdendo a sustentação. Ou seja, você perde sustentação óssea, você perde sustentação de pele, você vai perdendo essas camadas e com isso você vai estar tendo quedas e você, digamos assim, você tem um saco que está cheio,
Aí você começa a esvaziar o produto de dentro do saco, o saco começa a ficar enrugado. Aí na próxima foto, olha só como a ação do bioestimulador pode ser feita. Essa é uma marcação que a gente fez para você poder entender aonde você pode estar trabalhando com o bioestimulador. É um paciente que é um paciente jovem, mas que já tinha um certo grau de flacidez, que a gente verifica quando a gente pega ali e puxa essa pele, mas ele pode ser aplicado na região que a gente chama na região do contorno mandibular. O bioestimulador pode ser aplicado no pescoço ele tem um resultado bem bacana. Ele pode ser aplicado na região de malar, na região de têmporas, em toda a região que o Botox não vai fazer o efeito, porque o Botox vai paralisar o músculo. O bioestimulador não, ele é um produto que vai ser colocado abaixo da camada de pele, né? A gente vai ser bem didático, não vai falar bem isso que derme, epiderme, eu não vou falar isso, a gente vai fazer abaixo da camada da pele. Sim. É feita uma anestesia local nessa região, é feito um furinho, né, que a gente chama de pertuito, e esse produto ele é colocado abaixo da pele. Quando ele é colocado abaixo da pele, então a gente tem 3 tipos de bioestimuladores de colágeno, com ácidos diferentes entre eles. Mas o princípio deles é bem parecido, porque esse ácido, ele vai ser, digamos assim, ele tem esferas, tem bolas, que vai ser uma parte do bioestimulador, e outra parte vai ser a parte aquosa desse produto. Quando você coloca esse produto, que ele é todo diluído antes, quando você coloca abaixo da pele, essa bolinha, esse ácido que está abaixo da pele, ele vai causar o quê? Uma irritação na pele. Ele vai irritar a pele, por quê? Porque ele é um ácido. Essa irritação que ele vai estar causando na pele vai ter o quê? Um estímulo de um processo inflamatório. Então, a partir daquele momento, aquela pele vai entender que ali tem um corpo estranho que está agredindo ela, que ela precisa reagir de alguma maneira. E ela reage através da inflamação. E essa inflamação é uma inflamação que você vai ter o quê? Um estímulo para a formação de novas células. Por isso que a gente chama de bioestimulador de colágeno. E quais serão essas novas células? Serão células que são células responsáveis pela melhora da flacidez e elasticidade da face. E a gente está fazendo as nossas células e também neurônios agora prestarem atenção no doutor. E a gente volta daqui um pouquinho, porque vem mais informação. Tô de olho, tô de olho. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de olho. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de olho. Eu te pongo louco. Tô de olho. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Essa lente brilha, excelente, com Ray-Ban na pista. Sai da frente. Tô de olho. Nunca perco o foco, tô de olho. Vem que eu te provoco, tô de olho. Eu te pongo louco. Tô de olho. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban.
Naturalidade afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. O terceiro bloco é sempre o mais emocionante, porque ele vai dar dicas, ele vai contar tudo o que a gente precisa fazer para começar o ano super bem, né, doutor? Antes eu vou agradecer os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Aesthetic Face, harmonização estética facial. Orro by Mr. Ray. Gil Wink, psicologia. Jureci Machado, nutricionista. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Adriana Medeiros e Mano Escobar. E doutor, vamos seguir, que a conversa está muito boa. A gente estava falando, né, sobre esse processo inflamatório, que ele é induzido pela aplicação do bioestimulador de colágeno. E aí o que acontece? O paciente, ele tem que, digamos, ter uma certa paciência para poder começar a visualizar os resultados. Os resultados com o bioestimulador de colágeno, eles começam a aparecer a partir de 90 dias. Então, você tem esse processo inflamatório, então você tem que deixar o quê? Ter toda essa estimulação de novas células, isso não é do dia para a noite. Então, a gente marca um retorno para o paciente logo após, só para poder ver se está tudo ok, se está, né? Mas a gente não cria essa expectativa antes dos 90 dias. E esse processo ele começa a partir de 90 dias e ele pode ter uma durabilidade de até 2 anos. Mas isso, por isso que o primeiro bloco do programa foi fundamental. Tudo vai depender do quê? Característica genética, alimentação, que o senhor vai hidratação, analisar, né? Que aí o paciente precisa também ter os cuidados para você manter o seu resultado, assim como o Botox, assim como outros procedimentos que a gente faz. Então a gente gera um processo e depende muito também depois de como o paciente vai estar conduzindo, né, a vida dele com os cuidados que deve ter em casa ali. E eu pensando aqui, doutor, então é melhor eu fazer o bioestimulador com certeza antes de fazer outra coisa, o Botox, porque de repente reage de uma forma e fica mais bonito com o Botox depois, ou não, para vocês finalizarem. Porque o senhor molda, gente, deixa mais bonito. Não, é que são regiões diferentes, né, Lívia? Olha, os procedimentos de harmonização facial... Porque eu já fico pensando nessas regiões aqui, o senhor falou Himalaya, isso aqui, a gente vai ficando mais velho, isso vai ficando profundo, né? Então, aí você tem que saber dividir, que também tem uma opção bem legal. Porque a gente tem a opção do Botox para paralisar o músculo na parte do terço superior. Que é o que eu fiz. A gente tem a opção dos bioestimuladores para poder melhorar a elasticidade da pele. E a gente também tem a opção dos preenchedores com ácido hialurônico para poder devolver essa reabsorção óssea que a gente tem. Então, muitos casos, o que a gente faz? A gente associa o bioestimulador de colágeno com o preenchedor com ácido hialurônico. A gente pode usar o mesmo produto, a gente faz uma diluição com o bioestimulador de colágeno e o ácido hialurônico no mesmo produto diluído, e aí você vai ter o quê? 2 benefícios. O benefício primeiro de você estimular o colágeno, melhorando a flacidez, e o segundo de volumizar o paciente, de dar para ele essa sustentação óssea que ele perdeu com o envelhecimento. Então você consegue ter um resultado bem significante quando você tem indicação. E o que o senhor sempre busca é mantendo a face da pessoa, melhorando o que a gente já tem. Naturalidade. O que a gente sempre fala sobre naturalidade. Então pega um paciente que tem um bom volume facial, né, um rosto um pouco mais pesado, eu não posso, digamos, colocar um preenchedor que eu vou deixar o paciente com um rosto mais volumoso do que ele já está. Quadrado, mais com cara de desenho animado. A gente tem esse critério. Então, tem casos de paciente que antes da gente pensar em volumizar, a gente pensa em tirar o que está em excesso. Como o papo aqui é bom, a gente tem 3 minutos nesse programa, eu preciso que o senhor fale o que não podemos deixar de falar hoje, doutor. O que nós não podemos deixar de falar hoje? Tudo que a gente precisa em dezembro fazer para já começar 2024 10. Vamos mostrar alguns casos ali, a gente tem alguns casos na sequência. Eu adoro. Eu acho super importante, né? Os casos, quando a gente vai fazer essa foto inicial do paciente, a gente pede para o paciente esticar essa pele. E aí a gente consegue fazer um controle depois do paciente,
onde nitidamente a gente vê que essa pegada que a gente tem na pele muda, né? A pele ela assume um aspecto diferente, um aspecto, digamos, mais borrachoide, um aspecto que você não consegue fazer aquela pegada como você faria no começo. E aí, olha só, isso aí é um resultado de 90 dias. Ali onde tá as marcações, Lívia, em branco, ó, tá vendo onde tem os risquinhos? São regiões onde a gente aplicou o produto. Ali parecia que ela só tinha pele. Pra mim, aquilo ali era a mais, uma pele a mais. Que antigamente os cirurgias só era pra tirar a pele, né? Então, aí o que a gente fala? Para não ir direto, digamos, para uma cirurgia de lift facial, a gente pode trabalhar, em alguns casos, melhorando a qualidade dessa pele. Porque a cirurgia ela é fundamental em muitos casos, porém é a mesma paciente. E aí, nesse caso, foi usado só o bioestimulador de colágeno. Poderia ser usado alguma coisa para volumizar um pouquinho ali, para melhorar o contorno mandibular. Mas a cirurgia do lift facial, muitas vezes você remove a pele que está em excesso, porém você não trabalha a melhora da qualidade dessa pele. Então, muitas vezes não adianta você esticar essa pele, sendo que essa pele não tem uma qualidade boa. Então, são procedimentos que podem ser associados a outros procedimentos. Aí, olha só na última foto, que interessante que eu vou te falar. Que deu, eu sempre trago uma surpresa, né, de algum famoso, de alguém que... Por quê? Porque o Gianecchini, ele fez o bioestimulador de colágeno, deu bastante repercussão na mídia ali, e todo mundo envelhece, né? A gente começa a ver que todo mundo está envelhecendo. Ele fez bioestimulador de colágeno, só bioestimulador. Então, ó, ele tinha uma marcação bem acentuada ali do bigode chinês, né? Ele tá de bigode ali, dá uma disfarçada, mas a marcação dele do bigode, as linhazinhas finas ali perto do que a gente chama de comissura labial, que é o cantinho da boca, e com o bioestimulador de colágeno ele conseguiu um resultado bem interessante. Então, continua sendo o Gianecchini, não precisa olhar duas vezes. O Gianecchini. Então, assim, tá para os famosos o tratamento, está para você que está perto de nós aqui, a gente tem todo esse acesso aí. Então, vocês viram que o recado do doutor é cuidar da saúde, fazer a lição de casa e o resto é com ele na Estética Face e sua equipe, né? Tanto de maneira preventiva como de maneira já com o problema instalado. E vem novidades na estética que a gente não pode contar ainda, a gente vai contar no outro programa. E doutor, mas antes, eu acabo com o doutor, né? Mas antes, doutor, tem endolift agora logo? Sim, dia 15. Dia 15 tem mais uma sessão de endolift, que também é uma técnica para poder bioestimular o colágeno, mas já de maneira mais instantânea. As melhores tecnologias com o melhor doutor, Dr. Mauro Lopes e sua equipe. Até o próximo Programa Saúde.